Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e eu queria saber como que vocês estão, porque eu ultimamente tenho me sentido bastante solitária. A solidão, ela é algo que, vez ou outra, nos aparece. E por que a gente sente solidão? Porque a gente já teve daquilo que a gente sente falta. Não tem como a gente sentir falta de algo que a gente nunca teve ou nunca experimentou. Então, assim, como é que tu vai sentir saudade, por exemplo, ou falta de comer Nutella se tu nunca comeu Nutella, se tu não sabe o gosto que tem uma Nutella? Então tu não vai sentir saudade ou falta daquele sabor, porque tu não conhece esse sabor. Mas quando conhecemos algo ou já tivemos a oportunidade de termos alguma coisa, nós, quando não temos essa coisa, com certeza sentiremos falta, principalmente se isso for algo bom para nós, né? Se a gente ficou feliz ou se a gente estava satisfeito com aquilo em que estamos então hoje sentindo falta. A solidão, então, ela acontece justamente por isso, por entendermos que estamos sozinhos. E às vezes sentimos solidão mesmo estando ao meio, né, ao nosso redor, com muitas pessoas. Mesmo assim, esse sentimento, ele nos acomete. E eu, bom, para quem não sabe, eu sou casada, tenho uma enteada que mora comigo. Então, assim, no mínimo 2 pessoas eu tenho sempre junto de mim. E mesmo assim, por algumas fases da minha vida, em alguns momentos, eu me sinto sim mais em solidão, mais sozinha, digamos assim. Mas essa solidão que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje não diz respeito a uma solidão de pessoas em si, mas sim uma solidão e uma falta da presença de Deus. Eu não sei se vocês já sentiram isso em algum momento, mas de umas semanas pra cá, umas 2 semanas pra cá, eu percebi que Deus, ele se retirou um pouco. Acho que isso acaba sendo, né, na verdade, uma consequência da minha falta com Deus, porque eu geralmente gosto de ter uma constância na sua presença, eu gosto de orar todos os dias, de ler a Bíblia, eu gosto de ter uma rotina de oração, de leitura da palavra, e ultimamente eu não estava conseguindo fazer ela da maneira como eu gosto. E aí foi acontecendo algumas coisas, eu comecei a acordar mais cedo, a minha rotina mudou um pouco e eu percebi que eu comecei a me distanciar um pouco dessa rotina que eu gosto de ter de oração. O que acaba acontecendo? Quanto mais eu não oro e não busco a presença de Deus, mais a solidão ela vai me acometendo. Por quê? Porque eu sinto falta de estar na presença de Deus. Só que o que acabava acontecendo? Muitas vezes eu tinha um dia super agitado, chegava de noite, eu me deitava e eu me lembrava que eu não tinha orado. Ou então assim, eu tava lá no banho e pensava assim, agora eu preciso deitar, preciso, né, ir lá pro meu quarto e tal, mas antes disso eu vou orar, antes de dormir eu vou orar. E acabava que eu ia pro meu quarto e acontecia alguma coisa nesse meio tempo e eu acabava não orando, e aí mais um dia eu não orava da maneira como eu gostaria. Sempre eu busco estar conversando com Deus no meu dia a dia, eu sempre busco estar na presença dele, mas eu gosto de ter esse momento mais a sós, de maior intimidade, um momento mais longo na presença dele, e eu não estava tendo. Bom, e aí o que acabou acontecendo? Toda vez que eu tinha mais tempo, nesse período, eu ia orar e eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia sentir a presença de Deus, já não falava mais tanto comigo, e aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu converso com Deus diariamente, né? Não sou Moisés, não sou Adão, né? Que Deus conversava todos os dias, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tinha aí uma relação, né? Eu tenho uma relação mais próxima e mais íntima. Então, assim, eu tava sentindo falta era disso, sabe? Sabe assim, quando tu é casada, por exemplo, ou tem um namorado, enfim, e aí aquela pessoa não fala contigo durante todo o teu dia, ou passa 1, 2, 3 dias sem falar contigo, tu pensa, ué, mas será que aconteceu alguma coisa? Porque a gente tem, né, um diálogo mais constante. Então era isso que estava acontecendo comigo. E aí eu estava orando então ontem, e eu disse pra Deus, não, Deus, peraí, só um pouquinho, alguma coisa de errado tá acontecendo. E eu comecei a orar e tal, e nada, né? E eu pensei assim, ó, cara,
Quando que isso vai melhorar? Quando que essa solidão ela vai sair do meu coração? Quando que eu vou ter a oportunidade de novo de ouvir a voz de Deus, ouvir e sentir Ele falando comigo? Quando que isso vai acontecer de novo? Porque eu tava com muita saudade de conversar com Deus assim de uma forma mais fluida. E aí né, assim, tentei orar, tentei me concentrar e não rendeu aquela oração. Eu escrevi algumas coisas, li a Bíblia e tal, mas não estava satisfeita ainda com aquilo. O que eu fiz? Pensei, bom, vou parar de orar, né? Parei, né? Depois pensei, bom, agora chega, né? Eu já tava ali, sei lá, faz uns 20 minutos, meia hora. E aí eu pensei, não, chega disso. E resolvi, então, não orar mais. Só que quando eu me levantei pra fechar a Bíblia e fechar as coisas ali que eu tava usando, Deus, tipo, não, só um pouquinho. Não, ainda não é o momento de tu parar. E eu, tá bom então, né? Feliz que tava, feliz fiquei naquele momento, porque Deus tinha voltado a falar comigo. E daí eu, agora sim, né, Deus? Agora tu tá te puxando. E aí, o que acabou acontecendo foi que Deus me trouxe uma revelação de que muitas vezes, sim, Ele vai se afastar, muitas vezes Ele vai ficar, sim, mais em silêncio, muitas vezes nós vamos sentir, sim, solidão, nós vamos sentir saudade dEle, nós vamos sentir essa falta da presença dEle, mas isso não significa que Ele não está mais com a gente, que Ele não está conosco. Lá em Marcos, no capítulo 15, no versículo 34, Jesus também sentiu falta de Deus. Jesus também sentiu falta da presença do Pai. E Ele lá clamou, né? E disse, por que tu se afastou de mim? Onde é que tu tá? Né? Claro que a gente sabe que Deus, Ele estava ali com Jesus o tempo todo. Mas Jesus, por uma fração de segundo, se sentiu, né, sozinho, se sentiu em solidão. E foi exatamente isso que eu tava sentindo, era uma solidão de que, poxa, mas tu tá aqui comigo todo dia, e onde é que tu tá? O que tu tá fazendo que tu não tá aqui comigo? E Deus me revelou isso, né? Que não é porque Ele não fala comigo todos os dias, da maneira como Ele vinha falando, não é porque eu não consigo me concentrar muito para orar, que significa que Ele se afastou, né, de estar comigo. Ele permanece comigo todos os dias, Ele permanece contigo todos os dias. A solidão, ela deve servir pra gente sentir saudade exatamente daquilo que a gente tem ou teve. Mas no caso de Deus, Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Então, quando nós sentimos solidão, representa que nós estamos sentindo falta daquilo que nós temos. E essa falta, essa necessidade de ter um relacionamento mais próximo, mais fluido, é o que nos impulsiona a buscar cada vez mais, a não ficarmos conformados com a presença dele todo tempo e todo momento, para não nos acostumarmos a ter essa presença de uma forma que a gente pense, ele tá comigo o tempo todo. Sim, ele vai estar com a gente o tempo todo, mas a falta dessa presença mais inteira, mais genuína, mais verdadeira junto com a gente é extremamente necessária para que a gente aprenda sempre a dar valor, que a gente consiga de fato dar valor a essa presença constante de Deus sobre as nossas vidas. Então, se nesse momento tu estás quase que Jesus, né, lá na cruz perguntando, poxa, onde é que tu tá? Né? Onde é que tá a tua presença? Por que tu me deixou aqui sozinho? Onde é que tu tá? Eu tô passando por isso, tô passando por aquilo e tu não tá nem aí pra mim. Eu queria deixar muito claro pra ti que Deus está contigo em todo tempo, em todo momento. Apesar dele estar mais em silêncio, apesar de que muitas vezes nós não temos até mesmo forças mais para chamarmos o seu santo nome, ele se faz presente nas nossas vidas, ele seguirá presente. E a solidão, ela precisa ser usada como uma forma de reconhecer que sem a presença dele, nós não somos nada. Nada adianta, nada tem valor se a presença de Deus ela não for constante nas nossas vidas. Então, vez ou outra, sim, isso vai acontecer, nós nos sentiremos sozinhos, mas sentir não significa de fato ser. Então, não é porque sentimos solidão que de fato estamos sozinhos, porque Deus está com a gente o tempo todo. Eu precisava muito compartilhar isso com vocês, porque embora para mim esse sentimento ele pareça algo que me coloque numa vulnerabilidade, que ele me expõe até de uma certa forma, justamente pelo fato de eu comunicar muito, né, sobre a presença de Deus e sobre a necessidade de buscarmos Ele todos os dias. Então, às vezes eu fico meio assim de comentar com vocês algo que me pega na minha fragilidade.
Mas foi exatamente isso que Deus pediu para eu fazer, porque quando eu gravei o vídeo falando sobre eu não ter conseguido fazer o jejum de Daniel, Deus foi muito claro comigo que eu precisava sim reconhecer que eu sou falha, que eu precisava comunicar isso para vocês, porque vocês iriam se identificar comigo, para que eu não tivesse nessa posição de, olha, como ela não comete erros, como a vida dela é perfeita com Deus, e não é, gente. Eu não oro todos os dias, eu não consigo muitas vezes me colocar de maneira plena na presença de Deus. Muitas vezes eu não consigo jejuar, muitas vezes eu não consigo louvar, mas Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, Ele consegue se manter presente, Ele se mantém presente na minha vida. E eu sei que vocês provavelmente também têm esse tipo de situação em que vocês não conseguem orar como gostariam, vocês não conseguem estar na presença de Deus como gostariam, mas eu quero te dizer que Deus, Ele está contigo, independente dos teus erros ou acertos, que Ele está comigo. E esse vídeo que eu falei, anteriormente do jejum de Daniel, ele é o vídeo mais acessado aqui no canal, então ele já tem 1.500 visualizações, e algo que eu não queria falar, algo que eu não queria compartilhar, Deus me honrou com a quantidade de visualizações. Então não deixe de compartilhar as tuas vulnerabilidades, as tuas fraquezas. Não deixe de compartilhar aquilo que Deus está te pedindo para compartilhar com as pessoas, porque Ele sabe de todas as coisas e sabe quem precisa ser alcançado com essas vulnerabilidades, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam, façam aí tudo que vocês sabem que precisam fazer e a gente se vê no próximo vídeo.